A história da agricultura. A prática da agricultura surgiu durante o período neolítico, denominada Primeira Revolução Agrícola. Nesse período, a criação das primeiras técnicas utilizadas para o cultivo de plantas e a domesticação de animais foi a principal causa para a redução dos deslocamentos em busca de água e alimentos. Porém, as tribos eram essencialmente nômades, caçadoras e coletoras. Dessa forma, a agricultura foi desenvolvida de forma gradual, sendo a plantação de cereais e tubérculos as primeiras formas de cultivo. No período mesolítico, o homem se sedentariza. Algumas técnicas agrícolas possibilitavam uma produção excedente, permitindo trocas comerciais e dando início à atividade econômica. Os excedentes também funcionavam como fonte de segurança alimentar nos casos em que o cultivo fosse prejudicado por fatores naturais, como seca prolongada, nevascas ou excesso de chuvas. Dessa forma, a agricultura se tornou o elemento fundamental para a constituição e manutenção da sociedade. O surgimento da primeira civilização da história, a Mesopotâmia, em 5000 a.C., tinha a agricultura baseada nos vales férteis e nas margens dos rios Tigre e Eufrates, com a construção de diques e barragens para controlar o regime irregular de cheias e rios. No Egito Antigo, em 2635 a.C., a prática da agricultura também era a atividade econômica mais importante, realizada nas margens do rio Nilo. Os agricultores egípcios utilizavam o arado, puxado por bois, como um dos principais instrumentos agrícolas. A engenharia também foi necessária para o controle da água, construindo diques, reservatórios e canais de irrigação. Esse período das comunidades agrícolas é denominado Revolução Urbana. O desenvolvimento da Revolução Agrícola no mundo também esteve diretamente associado à expansão marítima europeia entre os séculos XV e XVII, em que os povos europeus disseminaram os diferentes cultivos pelo mundo por meio do sistema agrícola plantation, como no Brasil, na produção da cana-de-açúcar. Com a Revolução Industrial, no século XVIII, houve a substituição da mão de obra pela máquina e a transformação do espaço geográfico no meio rural, proporcionando uma maior mecanização do campo, aumentando a produção e a produtividade. Essa transformação se concretizou a partir do fornecimento de insumos da indústria para a agricultura, tais como maquinários, fertilizantes e objetos técnicos em geral. Com a criação e surgimento gradual de técnicas e ferramentas destinadas ao controle da produção, o ser humano conseguiu minimizar e, em alguns casos, eliminar os empecilhos naturais, como as condições climáticas, relevo, proximidade dos cursos d'água e qualidade do solo, e principalmente a irrigação e o controle de pragas permitiram ao ser humano maior autonomia para a produção de gêneros agrícolas. A Revolução Verde, no século XX, introduziu técnicas que permitiam um aumento em larga escala da produção de grãos e cereais, diminuindo a necessidade de alimentos em várias regiões da Ásia, África e América Latina, embora a persistência da fome, uma vez que a sua presença não se deve somente à falta de alimentos. Embora a Revolução Verde seja bastante criticada pelos seus impactos ambientais e também pelo processo de concentração de terras que sumou a sua evolução, é inegável a sua importância para o desenvolvimento da agricultura no mundo. Além disso, houve a ampliação nas melhorias decorrentes da tecnologia no campo, como a biotecnologia e a introdução dos sistemas de informações geográficas na linha de produção agropecuária, que intensifica a produtividade. No Brasil, os povos nativos usavam de um método de cultivo chamado coivar. Essa técnica de agricultura bastante rudimentar se baseia na limpeza do terreno, com o uso de fogo, seguido do plantio manual. Apesar de ser usada por muito tempo, é uma técnica altamente destrutiva e que prejudicava a floresta como um todo, promovendo prejuízos ecológicos. Com a chegada dos portugueses, em 1500, a agricultura brasileira deu imenso avanço na agricultura e na criação de animais, uma vez que a pecuária atualmente é baseada em espécies dificilmente encontradas em terras tupiniquins, antes da chegada dos colonos. Ao trazer frango e gado, cavalos, ovinos e caprinos, além das espécies de porco já domesticadas, o europeu proporcionou uma mudança radical para os nativos brasileiros.
A agricultura brasileira teve início na região do Nordeste, no século XVI, através das capitanias hereditárias e no cultivo da cana-de-açúcar. Nesse período, a atividade era baseada na monocultura, mão de obra escrava e grandes latifúndios, sistema agrícola chamado plantation. A região ficava restrita ao cultivo de cana e algumas culturas para fins de subsistência da população da região. A cafeicultura no Brasil, no século XVIII, representou uma nova fase econômica no país. Assim, é notável que a história da agricultura no Brasil está intimamente ligada com seu desenvolvimento. A partir do século XIX, o café se tornou o principal artigo de exportação brasileiro, gerando fortunas e influenciando a política no país. Entretanto, a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, nos Estados Unidos atingiu a economia do Brasil, pois era muito dependente das exportações do café e o país norte-americano era o maior comprador do produto. Logo, a importação deste produto diminuiu e os preços do café brasileiro caíram. Com o objetivo da prevenção de sua desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. A partir disso, houve uma necessidade de maior diversidade na economia que começava a valorizar outros tipos de culturas. Somado a isso, o aumento da urbanização do país trouxe novas exigências, como o aumento do cultivo de matérias-primas, porém, só a partir de 1940 essas mudanças se tornaram efetivas. Atualmente, o Brasil ocupa 75,4 milhões de hectares de terra plantada, sendo que o cultivo de grãos representa 62,9 milhões de hectares.